Omissão legislativa. Cabe ação popular ou ação civil pública para suprir omissão legislativa? No caso de omissão legislativa, cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou mandado de injunção. Parece claro que o Constituinte não pretendeu atribuir poderes legislativos ao Supremo Tribunal Federal, tanto que o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, estabelece que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Todavia, ao julgar, em 25 de outubro de 2007, o mandado de injunção 712, o Supremo Tribunal Federal, alterando o entendimento anterior sobre a substância dessa ação constitucional, diante da mora legislativa e dizendo não se prestar a emitir decisões desnutridas de eficácia, afirmou seu dever de suprir a omissão legislativa sobre o direito de greve dos servidores públicos. Determinou a aplicação da Lei 7.783 de 1989, reguladora do direito de greve no âmbito privado, traçando parâmetros para o seu exercício. Mandado de injunção julgado procedente para remover o obstáculo decorrente da omissão legislativa e, supletivamente, tornar viável o exercício do direito consagrado no artigo 37, inciso 7º da Constituição do Brasil. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, julgada em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, substituindo o Congresso Nacional, alterou o conceito tradicional e constitucional de família, atribuindo-lhe o significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. No que diz respeito à competência para o mandado de injunção, a Constituição Federal estabelece: artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originalmente. Letra Q. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 1. Processar e julgar originalmente. Letra H. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Podem os Estados estabelecer, nas suas constituições, competência dos tribunais estaduais para o julgamento do mandado de injunção contra autoridades e órgãos estaduais e municipais. Assim, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul estabelece a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar os mandados de injunção contra o governador do Estado, Assembleia Legislativa, prefeitos municipais e câmaras de vereadores. Não cabe, pois, ação civil pública nem ação popular para suprir omissão legislativa. Lei orçamentária. Pode ser atacada por ação transindividual a lei do orçamento? Guilherme Amorim Campos da Silva e André Ramos Tavares sustentam que sim. A orientação tradicional do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que não cabia ação direta de inconstitucionalidade contra a lei orçamentária, por se tratar de lei de efeitos concretos. Essa orientação
foi, porém, rompida desde a de 40 a 48, relator o ministro Gilmar Mendes, julgada em 14 de maio de 2008. Cabendo ação direta de inconstitucionalidade, fica afastado o cabimento de ação civil pública ou de ação popular com idêntico objetivo, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. O id juris, no caso de inconstitucionalidade de lei orçamentária municipal, por exemplo, por destinar à educação percentual inferior aos 25% estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal, pode essa inconstitucionalidade ser objeto de ação civil pública ou de ação popular? Nesse caso, não há o óbice da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Mas é certo que não pode o juiz 1. Alterar ele próprio a lei orçamentária, diminuindo outras verbas. 2. Impor as trentes ao órgão legislativo. 3. Processar criminalmente os legisladores. Para assegurar o cumprimento da decisão judicial, pode ser decretada intervenção no município. Previsão orçamentária. Afirma-se que o Poder Judiciário pode determinar a realização de despesas, desprezando até mesmo a barreira da previsão orçamentária estabelecida por lei. As condenações do poder público em ações individuais não suscitam maiores problemas orçamentários, seja por seu valor relativamente pequeno, seja pela exigência de pagamento por precatório. O problema torna-se agudo em ações civis públicas que impõem obrigações de fazer que implicam elevado vulto de despesas. Tem-se procurado contorná-lo, impondo-se ao Poder Executivo a obrigação de incluí-las em sua proposta orçamentária. Sem negar a possibilidade de interferência em questões orçamentárias do poder público, o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão julgando improcedente a ação do Ministério Público contra a Municipalidade de São Paulo, que exigia a prestação do serviço público de educação infantil em estabelecimentos pré-escolares, em condição de igualdade, a todas as crianças a partir de 4 anos de idade, cujos pais desejassem matriculá-las. Conforme os novos paradigmas do direito administrativo, não se pode mais tolerar o entendimento de que ao Poder Judiciário não cabe imiscuir-se nas questões orçamentárias da municipalidade, mas também não é possível impor aos órgãos públicos obrigação de fazer que importe gastos sem que haja rubrica própria para atender à determinação. É preciso ter o bom senso de entender que os recursos são insuficientes para atender aos deveres municipais, especialmente após a Constituição Federal de 88. Ademais, ainda devem os ordenadores de despesa atender aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tendo em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a imposição de obrigações de fazer a ser imposta aos diversos poderes nas esferas federal, estadual e municipal exige moderação, a partir do cuidado quando da elaboração das políticas públicas e orçamentárias. O Ministério Público mostrou que o município tem obrigação, sendo direito de todas as crianças exigir o cumprimento dela. Entretanto, não demonstrou as condições de realização dessas obrigações, nem se foram elas olvidadas de modo próprio por desídia, leviandade. Em outro caso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial para inclusão, no exercício seguinte, de verba para atender à execução de política tornada obrigatória por resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Há, certamente, limites para a intervenção do Judiciário no que diz respeito à destinação dos recursos públicos, considerando-se a origem histórica do orçamento e sua vinculação com o regime democrático representativo. Estudiosos como Aliomar Baleeiro, Anota Vander Gontijo,
consideram que o embrião do orçamento público surgiu na Inglaterra medieval, em 1215, quando foi assinada e divulgada a Magna Carta Baronarum pelo rei João Sem Terra, devido às pressões realizadas pelos barões feudais, principais integrantes do Common Council, que buscavam limitar o poder de tributar do rei. O artigo 112 determinava que nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino, senão pelo Conselho Comum, exceto com o fim de resgatar a pessoa do rei, sagrar seu primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez, e os auxílios para esse fim deverão ser de valor razoável. Esse documento é considerado o embrião do orçamento público. Mesmo não envolvendo a despesa pública, este artigo estabeleceu a primeira forma de controle do parlamento sobre a monarquia absolutista, ou seja, o princípio tributário do consentimento. O controle do parlamento gerou sério conflito com o rei Carlos I. Reclamando em prol do princípio do consentimento e contra a imposição de um empréstimo compulsório do rei, o parlamento britânico baixou a Petition of Rights, que reafirmou o princípio da Magna Carta, segundo o qual, para ser legítimo, o tributo teria que ser consentido pelo parlamento. Como resultado, instaurou-se uma luta interna. O rei foi derrotado, condenado e decapitado. De acordo com Burkhead, durante a Guerra da Inglaterra contra os holandeses, o parlamento autorizou impostos pretendidos por Carlos II, estabelecendo claramente as finalidades a que se destinavam os tributos arrecadados, firmando-se a partir de então a ideia de que os impostos só seriam justificáveis à vista das despesas que por eles viessem a ser financiadas. Verificou-se, pois, ao longo do tempo, a necessidade de controlar a aplicação dos recursos públicos e não apenas autorizar sua cobrança. Dessa lição histórica, pode-se concluir que, se é admissível que o Judiciário determine ao chefe do Poder Executivo que faça constar da proposta do orçamento determinada a despesa, a palavra final será sempre a dos representantes do povo no Poder Legislativo. Há que se considerar, porém, que não pode o Judiciário determinar a inclusão de despesa no orçamento, salvo se prevista na Constituição, sob pena de grave ofensa ao regime democrático. Cabe ao povo, por seus representantes, decidir sobre a tributação que irá sofrer e sobre a destinação dos valores arrecadados. Para constranger o chefe do Poder Executivo a apresentar ao Legislativo proposta com previsão de despesas exigidas para a implantação de políticas públicas constitucionalmente previstas, Eurico Ferrarese considera possível: 1. A aplicação de multa diária pelo descumprimento. 2. Responsabilização por ato de improbidade administrativa. 3. Intervenção no Estado ou no município. 4. Responsabilização criminal.